E estamos começando o episódio especial do Mês das Mães e nada melhor do que ter uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto hoje aqui como convidada. A gente já bateu papo porque assim, ela se sente em casa, ela também tem um podcast. Então, eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Mas antes, que eu não posso esquecer aqui, eu preciso pedir para você já curtir esse vídeo que está aqui especial para o Mês das Mães e enviar para todas as mães. Todas as mães que passaram na sua cabeça, você lembrou agora, encaminhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que você vai se beneficiar e as suas amigas, mães também. Então, já curte e compartilha, tá bom? Vou apresentar para vocês, então, a minha convidada, Nanda Leite, do Mãecast. Gente, ela é mentora de mães. Eu já estava conversando, sabendo de tudo aqui. Inclusive, tem algumas perguntas que eu não fiz, que é para mim, tá? Mas eu adoro, porque eu faço as perguntas que eu quero receber para mim mesma. E aí, você já fala pro pessoal que tá assistindo. Então, seja muito bem-vinda, Nanda. Obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite, por fazer parte aí desse episódio especial para o Mês das Mães. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, porque, né, eu já tô em casa mesmo, né? Sim. Inclusive, a gente grava no mesmo lugar, No mesmo lugar. podcast. Você só não está tão confortável porque você está do outro lado hoje. E a gente tava numa falação antes de entrar no ar e fica e fala. Agora eu já tô aqui. Ai, calma, vou falar. Agora fica eu do lado de cá, mas sabe que Sim. a gente se sente mais, eu não sei, eu me sinto mais livre quando eu estou como convidada. Eu não. Sério? Eu como Você fica entrevistadora. pensando... É mesmo? Apesar de que eu me sinto em casa aqui, mas eu não tenho muita responsabilidade nas coisas que eu vou falar quando eu vou como convidada. Agora, quando eu tô aqui, eu fico pensando na responsabilidade que eu tenho em fazer com que você entregue o seu melhor e que eu consiga acessar em você aquilo que você quer também compartilhar, né? Porque quando você fica aqui, você fala assim, será que eu fico aqui? Agora Será vou que foi soltar bom essa essa pergunta. pergunta? Agora eu vou soltar uma pergunta mais poderosa que a galera vai receber um conteúdo X que vai sair do que ela tem ali para entregar. E tem pessoas que têm muito potencial e às vezes ela sozinha ela não consegue transmitir isso. Aí a gente do lado de cá tem que fazer Tem que ficar puxando, né? esse esforço. Mas então, você já veio aqui gravar, mas já estava desde manhã aí lá na passeata do Nossa. Maio Furtacor. O que é essa passeata que você estava hoje? Chegou bem louca, Gente, mais louca que o Batman hoje. Ela Cheguei chegou. com a camiseta escrito Saúde Mental Materna Importa e já tô aqui gravando, falando de maternidade. Já troquei de roupa, tô outra pessoa já, né? Não, outra pessoa, já tá na paleta de cores. Sim. Não, essa passeata, né, que a gente fez, a gente chama de Marcha da campanha Maio Furtacor. É uma campanha que a gente aborda o tema Saúde Mental Materna Importa. Então, o Brasil inteiro reúne mulheres para fazer ações, rodas, palestras em todo o canto do Brasil. Então, essas mulheres, elas se dividem em grupos e elas vão massificando essa campanha e levando essa causa, né? É um grupo nacional. Isso, e aí a gente se divide em grupos, né? Para que não fique, imagina um grupo com, sei lá, Sim. 10 mil mães, não tem nem como, né? Sim, Então a gente vai sim. se dividindo e aí fica a coordenação. São as duas psicólogas idealizadoras da campanha, a Nicole e a Patrícia Piper, que é do Acolhedoramente, e a campanha Show. Maio Furtacor. Para quem quiser, siga lá, @Maio Furtacor. Para entender melhor como funciona esse trabalho. E aí eu tava lá na marcha, né? Desde cedo, bem doida, lá gritando que saúde mental materna importa, que é muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Tinham homens, crianças, para toda a família. Não é uma coisa só para mães, é uma coisa para família. Sim, com Pra as crianças sociedade. maravilhosas, vestidas com a camisa já, fofura. falando sobre isso e militando, falando, né, a importância da gente falar sobre a saúde mental materna. Claro que a gente sabe que a gente tem que falar de saúde mental paterna também, né? Existem pais que são sobrecarregados, pais solo também, mas a saúde mental materna, para nós na campanha, é o que a gente estava falando. Na sua grande maioria ainda são mulheres, né? Sim. E além de todo o processo que uma mulher passa na gestação, acho que é importante a gente falar sobre isso, que por mais que ambos estejam ali, de alguma forma sobrecarregados com a rotina da paternidade e maternidade, a mulher ainda passou por um processo de alteração física, mental, durante a gestação, né? Toda a mudança fisiológica dela também conta, né? Muito, porque essa transformação que acontece com a mulher, né, do corpo. O corpo é hormonal, né? A gente sabe disso. Depois tudo vai voltando e a gente vai voltando o corpo, voltando como. Mas o papel da mãe, o papel da mulher agora, tudo se transformou. Não é mais o mesmo, né? Nunca mais vai ser. Então a gente passa por esse luto que a gente chama, né? O puerpério, ele é um luto. Tanto que existe um livro que se chama 60 Dias de Neblina, né? Muito famoso. E a gente sabe que esse período que a mulher passa, ele deixa a mulher no escuro.
É como se fosse Sim. um luto de ela tá. Nossa, agora como que eu vou fazer? Eu era uma mulher e agora estou assumindo um novo São papel. 60 dias, é a minha curiosidade. Quanto Não, tempo de fato? É relativo, né? muito relativo. Um puerpério ele pode durar até 2 anos. Caramba! E assim, Nanda, agora acho que estão falando muito sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu sofri nas minhas 2 gravidez, né? Na primeira durou pouco tempo e aí eu não tinha noção. Eu achava que eu estava simplesmente um pouco deprimida, porque eu fui mãe muito jovem, porque meu corpo mudou. Eu achava que era comigo. Ah, como que eu não me aceito e tal? Eu achava que era comigo. Na segunda vez, quando aquilo começou a se repetir, eu falei, devo estar muito estressada, a carga tá alta. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Depois de um tempo é que me disseram, não, durante pós-maternidade, você passa assim por um período, é normal. Então, assim, se eu soubesse naquela época, eu não ficaria tão. Eu não teria voltado a culpa tão forte pra mim, eu teria pensado assim, calma. Todo mundo passa por isso, toda mulher passa por isso vai passar. Mas eu ficava me questionando, por que eu tô me sentindo assim? O que eu fiz de errado, sabe? E aí eu não sabia quanto tempo ia durar. E quando eu vi outras mulheres grávidas, eu falava, olha, eu já falava. Você sabia que tem um período que você vai se sentir um pouco mais estressada, que você vai ficar deprimida. E aí eu falava assim, eu não sei quando, a partir de quando. Não é logo que nasce, né? Tem um Não, tempo. tem um tempo. E aí eu não sei quanto tempo dura também, que eu queria saber de você. É que vem muitas questões, né? Existe o baby blues, que a gente chama, é uma tristeza profunda, que a mulher sente vontade de chorar o tempo todo e não sabe o porquê. Isso é chamado de baby blues. É uma tristeza, é uma angústia do que tá acontecendo, eu não tô entendendo, me entendendo e me Uhum, encontrando nesse lugar. uhum. O puerpério, ele se estende por conta de outras questões. Então, uma mulher que ela passa pela depressão pós-parto, o puerpério intenso, ela vai viver isso o tempo todo, estando com aquele bebê, porque ela olha para o bebê, ela ama o filho dela, mas ela não consegue Isso. enxergar o que está acontecendo da vida dela. Ela simplesmente parou a vida dela para cuidar daquele bebê. E ali a tristeza vai acarretando outras coisas. Essa mulher, ela se sente cansada, sobrecarregada, exausta, e ela não tem a rede de apoio necessária do lado dela para que ela consiga sair desse escuro. Até o despreparo dessa rede de apoio, que por mais que ela tenha, e às vezes, né, a rede de apoio às vezes atrapalha, que não Sim. tem preparo. E aí cada um Não. quer dar uma opinião, É né? palpite, é competição das próprias mulheres, mães, amigas. A maternidade, ela vem desse lugar, vem do julgamento, da competição, da culpa. Então, eu sempre falo, como se você estivesse escalando uma montanha. Lá você está escalando o Everest, né? Da maternidade. O que você está colocando dentro da tua bagagem? Você está colocando tristeza, angústia, culpa, eu não dou conta, tudo isso dentro da tua mochila. Quando você chegar lá em cima, você tá o quê? Acabada. Você vai deixando a mochila, né, pelo caminho, porque você não consegue chegar, você nunca vai chegar ao cume. Como a mãe perfeita, a idealização da maternidade é isso, né? Vem muita romantização por trás e muito pouco se fala sobre isso. Sim, porque daí vem exatamente o que você falou. Você fala assim, cara, meu segundo filho, né, principalmente, eu me preparei tanto para agora ter o segundo filho. Como eu fui mãe muito jovem, eu recebia, assim, todo mundo querendo dizer o que eu tinha que fazer e eu tentava, sabe, fazer, porque eu pensava, bom, eles estão falando que elas são mais velhas, elas sabem, eu tenho que levar em consideração. E aquilo me fez me perder e não me trouxe um conforto de maternidade, sabe? Eu consegui, de fato, assim, ser mais feliz sendo mãe um tempo depois. E quando eu engravidei de novo, 7 anos depois, que eu achei que eu estava preparada, agora eu vou ser mãe, ninguém me diz o que eu tenho que fazer. E eu estudei para isso, eu comecei a pesquisar, estudar. Sim. Veio de novo e eu falei, e aí que vem o que eu queria te dizer. Eu falei, cara, mas eu esperei tanto por esse momento, eu desejei absurdamente esse momento e eu não estou feliz E por não ser é, mãe. E não era não é isso. sobre isso, não é você ter que se sentir feliz. Uma mãe, ela só vai, não é que ela vai se sentir sempre feliz, eu sou mãe, eu sou maravilhosa agora porque eu sou mãe. Não. Primeiro ela vai ter que resgatar toda a essência dela como mulher, como esposa, separar essas caixinhas, porque a maternidade ela não engloba tudo. Ela não é o todo na vida de uma mulher. Eu tô aqui e eu estou gravando hoje com você e a minha filha não está aqui comigo. Então, Uhum. nesse momento, eu estou aqui como profissional com você, conversando. Então, mãe não tem que ser mãe 24 horas. Eu não preciso o tempo todo estar nesse papel. Eu preciso Uhum. sim fazer as coisas que me completam. Então, o autoconhecimento materno vem disso. A saúde mental materna vem disso. A gente precisa olhar para dentro da gente, entender que primeiro lugar sou eu, primeiro vem eu, depois vem meu filho. Se eu não tô bem, eu preciso pedir ajuda, eu preciso levantar a mão e falar: olha, eu não tô bem. Vocês podem, por favor, me ajudar? Mãe, sogra, pai, quem tiver ao redor, por favor, olhem para essa mulher.
A mulher que se sente triste sozinha e que ela fala, eu tô cansada, eu não tô dando conta, é uma mulher que, com um bebezinho pequeno, principalmente, é uma mulher que vem dando sinais de depressão. A cada 4 mulheres, uma mulher tem depressão. Isso é muito. É muito. Então, assim, se a gente pensar que a gente tem, a cada 10 mulheres, 9 mulheres, já em uma pesquisa que foi feita recentemente, inclusive, disseram que já sentiram vontade de se matar, de É suicídio. muito alto. Por quê? Por que a gente tem isso? Porque não foi ouvido o que essa mulher estava falando. Olha, eu preciso de ajuda, eu estou cansada, eu estou esgotada, chora em qualquer canto. E essa mulher não é ouvida. É que sempre foi tratada, eu vejo assim, né? Eu nunca me aprofundei na questão materna. Apesar de fazer parte, né, do universo feminino, o qual eu estudo há bastante tempo, o meu foco principal foi como a mulher concilia isso com a carreira e para não precisar deixar a carreira, né? Que é o que falam, ou você tem uma coisa ou você tem outra, né? Jornada múltipla. É a jornada múltipla. Aham. Obviamente que eu vou ajudar ela na parte da carreira, mas ela tem o outro lado. E aí, Sim. que vem, acho que é muito bacana a gente até falar sobre isso. Mas, assim, quando essa mulher, ela fala que ela tá cansada, que ela não está dando conta, o que se vê por aí é coisa de mãe, sabe? Ah, toda mãe Isso. fala Uhum. isso. Ah, dá conta sim, é não, só mais acabou uma de mãe. ganhar neném. É, Ela tá exato. cansada porque ela não dorme. E não é. A privação do sono, claro, uma coisa que vai afetar fisicamente na mãe, né? Então, é o todo que a mãe tá vivendo. O corpo tá voltando, os hormônios, a mãe tá amamentando, tudo isso. Mas o psicológico é o principal. Uhum. Então, os sinais que essa mãe está dando de que ela está no escuro, que ela precisa sair daquele buraco de ajuda, ela precisa de uma rede de apoio. O pai, ele não amamenta, mas ele troca a fralda. O pai, ele não amamenta, mas ele faz dormir, Uhum. né? Então não precisa ele ser pode tudo a dar mãe. banho, ele pode dar Exato. banho. Mas e a mãe solo, né? Exatamente. Ela tem uma amiga, ela tá num grupo de mães. Como é que é a rede de apoio dessa mulher? Eu vejo tanto, eu tô em milhões de grupos no WhatsApp de Uhum. mães, né? E eu vejo assim tanta troca linda entre mulheres, mães que falam, se ajudam. Sim. Não, eu fiz isso e tal. Só que assim, gente, quando for dar um conselho para uma mãe, por favor, não, empatia não é se colocar no lugar da mãe. É você olhar com a lente daquela mãe, o que ela tá enxergando da vida dela. Porque às vezes a gente vai dar um palpite e a gente fala, não, faz assim que para mim funcionou. Não é você. Não é sobre você. É sobre a Exatamente. outra pessoa que está te pedindo ajuda. Olha, meu filho está fazendo isso, eu não consigo, eu não estou dando conta. O que você acha que eu posso fazer? Então, abra né, a sua lente e olhe para essa mãe com os olhos dela, na versão dela, o que ela precisa, não o que você Ajudar ela a acha que é encontrar a certo. melhor forma para ela. Porque o palpite na maternidade é o que pega É muito com a forte. maioria das mães. É muito forte. Muito. Nossa, acho que se tem um momento em que a pessoa recebe tanto palpite na vida dela é quando ela se torna mãe. E aí vem as críticas. E aí você nunca é. Cada um tem um jeito de ser. Você nunca é do Sim. jeito certo. Sempre alguém fez de uma forma diferente. Sempre alguém tirou a chupeta antes, a desfraldou antes, ou comeu assim, ou fazia dormir desse jeito, coloca a meia, tira a meia, põe a roupa. Então, assim, é uma loucura. Você sabe que uma coisa que me ajudou muito na segunda gravidez, na primeira não tinha isso. Eu comecei a seguir uma mulher, eu não lembro quem era, mas ela era uma influenciadora de vida de mãe. Assim, nem tinha tudo isso naquela época, 2014. A gente, quando lançou o WhatsApp, eu me lembro. Mas era pelo Facebook. E aí ela tinha uma página, então ela compartilhava. E aí ela criou uma comunidade que, justamente para as mães que amamentavam. E aí, no noturno, né? Às vezes ela mesma acordava e aí ela falava: olha, gente, como é que está por aí? Tô amamentando agora e tal. Gente, aquilo me ajudou tanto, eu não sei explicar. Mas assim, Olha eu não me aí. sentia sozinha. Então eu acordava, principalmente os dias de frio, cansada. Eu ia amamentar porque eles demoram muito pra mamar. Muito. Enquanto não eu tava mamando, eu pegava meu celular e aí eu ficava ali, me distraía, via. Às vezes até comentava, ó, por aqui, acabei de amamentar, tô indo dormir. Eu não me sentia sozinha, entende? Isso foi tão importante, digital, sem sair da minha casa. E a gente tem hoje essas ferramentas. Muito. Né? Tem muitos grupos, muitas rodas. E uma coisa impressionante, quando eu ganhei minha filha em 2019, que foi a grande transformação da minha maternidade, né? Da minha vida, no caso, eu estava lá me vendo nesse lugar, né? De tristeza, de tudo que eu estava passando naquele Você puerpério. teve isso? Eu tive Você baby teve? blues, eu senti uma vontade enorme de chorar, não sabia de onde que vinha.
Então eu me sentia muito mal por isso. E eu falava assim, nossa, eu não quero me fazer de coitada. Porque agora eu Isso. ganhei bebê, entendeu? Eu não sou uma coitadinha, eu não sou vítima. Todo mundo tem filho e não Só passa por porque isso, eu por que que eu pari, tô... eu É. pensava assim, só porque eu pari, só porque eu passei pela dor do parto, ou porque eu tô aqui amamentando e tá doendo o meu peito, eu não quero que os outros, eu quero que os outros pensem que eu sou forte, que agora eu sou mãe, eu sou guerreira, eu sou forte. E não é nada disso. Isso vai matando, adoecendo as mulheres. Sim, isso adoece uma mulher. E é Exatamente. extremamente importante que essa mulher se encontre nesse lugar, se olhe e perceba que ela precisa de ajuda, levante a mão e peça e fale. E sabe o que é muito comum, Nanda? Agora você falando, me veio à mente algumas coisas que eu ouvia. Eu tive tantos filhos sozinha e dei conta de todos. É. Agora vocês, com toda a facilidade... Eu lavava fralda na mão, fralda de pano. Você não escutou? Não sei se você já escutou isso, E a mas eu tristeza que essa mulher escutava. sentia. Eu paria... Escutei exatamente isso. Eu nem médico tinha na minha época. Eu paria e eu tinha que cuidar das minhas coisas. Sabia? Eu trabalhava o dia inteiro antes de eu ter filho. Eu sabia que à noite eu ia ter filho. E aí você vai se sentindo um lixo. Você fala, meu Deus, eu tenho conforto, eu tenho tudo Uhum. isso. E eu tô me sentindo assim, como eu sou ingrata, né? Como eu sou uma péssima. E eu ouvia. Isso é ouvia. milenar. Isso é milenar. As mulheres já passavam por isso antes, só que as mulheres eram o quê? Silenciadas. Silenciadas. Elas não podiam nem Exato. gritar no parto. Elas tinham que ficar, quando elas ganhavam bebê, Ai, não sabia bisavó, disso, avó, Nanda. era trancado no podia? quarto e elas tinham que morder pano. Se gritasse, era porque o que tá acontecendo? Os homens não pode incomodar, né? Então, o Ai, parto, elas gente. tinham que ficar lá quietinhas. Elas eram silenciadas não só no parto, elas eram silenciadas na vida. Sim, na sociedade, Né? mas no parto eu não sabia. Você tá Sim, acrescentando muito pra mim, Sim, inclusive. meu Deus, elas tinham que morder pano, não podia gritar, era uma coisa assim absurda. Só sabia que o neném nasceu quando o neném Não, e ninguém chorava. podia ver o sangue, né? Isso eu sei, que não podia ter nada que demonstrasse que ela estava sangrando ou algo assim. Exato. E a mulher, ela só veio para o mercado de trabalho no início do século Do XX. século XX. É, Então, assim, exatamente. se a gente parar para pensar, o que que eu, né, tô lá, eu com 10, 12 filhos, tendo que dar de mamar, comer, fazer um monte de coisa. Tá, e aí? E eu, mulher? E o que que eu posso fazer de Não diferente? existia. Não, Elas não não tinham existia isso. acesso à informação. Então, para elas, aquela vida era o correto. É, elas. É como se elas nascessem apenas para aquilo. Aquilo era a missão delas, era fazer aquilo. Exato. E aí, imagina, né? Quantas crianças que depois se tornaram adultos machucados porque não tiveram atenção, porque tiveram que adquirir responsabilidades muito antes de ter condições Sim. físicas e mentais, né? De cuidar do outro irmão. Eu escutava histórias até da minha ex-funcionária. Ela falou, eu tinha 8 anos. Cara, eu fico pensando, meu filho tem 9. Eu tinha 8 anos e eu tinha que fazer a comida. E se a comida não ficasse boa, eu apanhava. 8 anos. Por quê? Porque a mãe já tinha um monte de filho. Ela tinha que fazer porque tinha os mais novos. E a mãe, enfim. Olha o ciclo, entendeu? Quantas Sim. pessoas machucadas cresceram que hoje aí demonstram depressão, ansiedade, ou que estão se tratando, fazendo terapia para curar algo que está lá atrás. Então, assim, isso acaba atrapalhando todo um sistema de vida. Exatamente. E não vem só daí, né? Hoje existem muitos estudos comprovando que coisas que a gente passa, inclusive na nossa infância, né? A gente sempre fala da nossa criança interior. Quando a gente vai educar o nosso filho, a gente está falando da nossa Da criança. nossa. A gente enxerga a nossa criança. Então, a gente traz a nossa criança, as nossas vivências como filha, né, em primeiro lugar, para depois transparecer isso como mãe. Daí vem a mulher, depois vem a mãe. Então, todas essas vivências formam você como pessoa, agora para educar e ser exemplo para o seu filho. Então, tudo que você viveu, quanto que você vai trazer? Né, de bagagem ali e pensando nessas experiências, o que de bom você está trazendo para o seu filho? Você falou que você foi estudar, né, para ser mãe. Gente, para ser mãe, para ser pai e mãe, tem que estudar nos dias de hoje. Eu fui estudar porque, assim, eu sofri tanto, por exemplo, eu falava que ninguém me contou que o bico do seio doía. E olha, assim, que a minha mãe super cuidou de mim, super me orientou, mas ela também foi educada na maternidade de uma forma antiga, que ela também teve que se conter muito. Então, tinha coisas que ela também não sabia nem explicar. Sim. E aquilo foi tão traumático para minha amamentação, especificamente, que eu falei, meu Deus, não pode ser assim sempre. Eu falava assim, como
Como que as pessoas aguentam isso? Entende? A minha filha chorava, né? A Luísa, que hoje tem 16 anos. Eu chorava, eu não queria dar mamar. As pessoas Ela não chorava e eu aguentam. falava, não, eu não quero. Aí é que tá. Entendeu? As pessoas não aguentam. E não aguentam o quê? A pressão da sociedade. Se eu não amamentei, eu sou uma péssima mãe. Se eu dei Sim. mamadeira e chupeta pro meu filho, eu sou uma péssima É mãe. isso, a vida é fácil e tal. Mas no meu segundo filho, eu estudei tanto isso, de verdade. O que eu preciso fazer para o bico do seio não rachar? Pra... Eu estudei tanto que eu não tive problemas na segunda amamentação. Foi muito gostoso. Mas, na segunda, eu tive um puerpério muito pesado. E aí eu não consegui... Eu consegui até o 6º mês e eu chorava porque eu não conseguia amamentar, porque eu me sentia péssima. Como que eu não dou conta de amamentar meu filho, né? E aí a impressão que eu tinha é que se eu passasse para mamadeira e tudo mais, é que eu estava sendo desleixada, É isso né? aí. Então, aí eu falava assim, meu Deus, não posso passar para mamadeira, não posso, E não se posso. tivesse alguém te dando um suporte do seu lado e falando assim, Cláudia, tá tudo bem. Você vai aprendendo com esse apoio que tá tudo bem, você vai aprendendo que maternar é leve, se torna mais leve quando você tira a culpa de cima das suas costas e fala: eu não dou conta disso e eu estou segura das minhas escolhas. Nós temos que estar segura das nossas escolhas como mães. Não olhar para o lado. Seu filho é único, você Exato. é única. Você não precisa olhar para a maternidade do lado. Exatamente. Você olha para você e entende que naquele momento você não vai mais amamentar, mas que seu filho precisa ser alimentado. Ele precisa da E ele vai mamadeira. ser muito bem alimentado e eu posso estar mais presente com carinho, com dedicação, Exato. sem ter aquele sofrimento, porque ele vira um momento estressante para os dois, eu acredito, sabe? E isso, infelizmente, assim, é algo que a maternidade foi bem puxada pra mim. E eu tava pensando, né, quando eu fazia faculdade, foi minha primeira filha, e na faculdade que eu morria de medo de o meu peito vazar. E eu ia no banheiro, gente, eu nunca contei isso aqui também, e aí ia tirar, juro, gente, eu tirei leite na patente do banheiro da faculdade, porque Pra não empedrar. vinha aquele horário, eu sabia que ia vazar. Imagina, vão dar risada de mim, né? E eu vou ter que ir lá. E aí, cara, eu me sentia péssima. Eu falava, que humilhante, que absurdo. E não é. Não, É só você tem que uma mãe esgotar. que amamenta. Exato. Entende? Então, assim, eu me sentia, como que eu não tô amamentando meu filho agora? Minha filha, né, agora? Então, eu acho, assim, a maternidade, você fala de um tema tão importante, e a maternidade é uma coisa que precisa ser estudada, precisa de Sim. orientação. As pessoas que estão ao redor precisam se preparar ou ser preparadas para isso. E mais, você muitas vezes não vai conseguir fazer. Por isso que buscar redes de apoio, grupos, como você falou, e rodas ajuda. E a amamentação não é a única forma de conexão com seu filho. O vínculo e a conexão com o seu filho, eles vêm de uma maneira construída. Eu não vou parir e amar o meu filho no primeiro instante incondicionalmente. E mães que estão me ouvindo agora, que estão passando por isso, por favor, olhem para os seus filhos e entendam que tá tudo bem. Se você olhar e falar assim, cadê aquele amor? Tô tentando achar aqui que todo mundo falava que eu ia sentir e eu não tô sentindo. O vínculo e a conexão são construídos. Existe, né, o vínculo paterno, onde os pais também precisam criar esse vínculo com seus filhos. Então, assim, mãe, deixem os pais dar banho, deixem os pais participarem. Não achem que só vocês sabem fazer, que não precisa de ajuda. Deixem outras pessoas criarem vínculo com o seu filho. Tudo bem, naqueles primeiros dias que a gente não quer que fica que nem uma leoa, que não quer que ninguém pegue, que ninguém faça nada com o nosso filho, tá Mas tudo bem. aí é uma decisão, né? Também, assim, eu preciso também. Sim, tá tudo bem. Você vai fazer a esterogestação, que é depois né, até os 3 meses, a gente chama de esterogestação, que é quando o bebê já está fora da barriga. E é como se a gestação continuasse, só que no colo. Então, a gente entende que a mãe precisa desse momento. Então, a rede de apoio também precisa respeitar. Mas a partir do momento que você se vê num lugar que você não está mais confortável, não tô mais bem, não tô me sentindo, entrega, deixa o pai participar, deixa a avó pegar, deixa outras pessoas estarem na sua vida. Liga para uma amiga, olha, eu tô me sentindo assim, será que você pode ficar conversando comigo 5 minutos? Pede para alguém ficar com seu filho para você dormir mais, para você tomar um banho demorado, ouvir uma música, qualquer coisa. Sim. Nanda, eu senti muita falta disso. Eu me lembro que eu tinha amigos e aí logo depois, né, quando que eu tive filho, assim, eles sumiram.
E Maternidade eu é falava, solitária. e eu falava isso, eu falava, eu não estou me sentindo bem. É. Tem alguma coisa errada. Eu amava quando alguém falava que ia tomar um café comigo e fazer alguma coisa. Eu me sentia péssima. Eu tinha na segunda gravidez, eu tirei uma licença, né? Apesar de estar numa empresa que era administração minha, né? Era uma empresa familiar. Mas ainda assim, eu tirei, né, um tempo de licença. E eu tinha uma funcionária que ela me ligava e falava, olha, você não tá bem? Vem cá tomar café hoje. Eu amava aquele momento. E ela foi muito bacana comigo. Fora ela, os amigos que frequentavam a minha casa, eles simplesmente sumiram. Somem. E se você Somem não mesmo. tiver, não buscar, e aí tem uma questão de atitude mesmo, de buscar pessoas que vão te compreender, você vai se sentir sozinha? Claro que a gente tem o pertencimento, a gente tem esse sentimento de pertencer. Eu quero pessoas próximas de mim, que sejam pessoas que estejam vivendo o mesmo que eu. Então, o que você vai buscar? Mães, né? Eu acabei de parir, eu quero ir na pracinha e encontrar mãe, porque eu quero conversar sobre esse assunto. Uhum. Eu só quero falar do meu filho, eu só quero falar de maternidade. Sim. Ótimo, a gente tem que fazer isso, porque isso é pertencer, isso é o gatilho do pertencimento. Eu pertenço àquele lugar que eu estou. Ótimo, mas eu preciso resgatar as minhas amizades. Falar outras coisas. Eu preciso falar de outras coisas. Então, assim, liga pra sua amiga, pra aquela sua amiga que você mais amava conversar e fala assim: olha, você não pode vir na minha casa hoje? Vou fazer um jantar. Meu marido vai ficar um pouco com meu filho, a gente janta aqui, faz alguma coisa, eu tomo um vinho, mas eu preciso de você. Fale, eu Ah, isso é preciso. Por quê? As amigas Exato. somem. E é normal. Você tem escutado isso das mães com Sim, frequência? é normal. É normal alguém se afastar de você porque você está vivendo um momento que não é o mesmo que o seu. Uhum. É igual a gente tá num padrão vibratório de um momento. Você que trabalha com digital, tô lançando, tô fazendo isso, Carreira. tô, Você né? vai buscar pessoas, né? Você está buscando o tempo todo pessoas que estejam no mesmo padrão vibratório que você. Você não vai buscar outras. Então, é normal. É o pertencimento. Eu preciso estar no meio daquelas pessoas para eu me sentir bem no momento que eu estou vivendo. E maternidade é movimento, é constante. O tempo todo eu tô assim. Então, hoje eu sou mãe, eu tô falando disso, amanhã eu quero ser outra pessoa, eu quero trabalhar com outra coisa, eu não quero mais ser só mãe. E tem mães que optam por sair, né, de casa e voltar para o mercado de trabalho e tá tudo bem. E tem mães que querem ficar com seus filhos. Mas eu já ouvi, para você é fácil, você deixa sua filha com a sua mãe. Sempre assim, né? Para você é fácil, você tem o marido que te ajuda. Gente, marido não ajuda. Pai não é obrigação de nada, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigada e ele também não é obrigado a nada. Só que a gente pensa como um time. Uhum. Nós somos um time. Vamos lá, time. O que você pode fazer para funcionar esse lar? Então, vamos se ajudar? É um time, não é obrigação. Pai tem que criar, é obrigado. Não é nada disso. Se a gente tirar tudo isso da frente, a gente deixa mais leve. Sim, E é isso. com certeza. É bem interessante o que você falou. E essa questão do falar outras coisas, porque chega um momento, principalmente, né, quem já é ativo no mercado de trabalho, já tem uma vida na sociedade, não é uma pessoa que fica ou ficou só em casa por um tempo, enfim. Então você está acostumado com um ritmo de vida, um estilo de vida, de conversar com pessoas o tempo todo, talvez de liderar equipes e tal. E aí chega um momento, pós ali. Eu acho que é esse período que você falou, como que é o nome? De pós, que é a gestação, esterogestação. Esterogestação, Isso. aham. Eu nem sabia que tinha um termo pra isso, que legal. Então, esse período de esterogestação, a gente fica o dia inteiro em casa, quando, no caso, se for o esposo, vai chegar no final do dia em casa, ou quando uma amiga tua vai lá, você só tem isso de assunto. Porque o que você fez durante o dia? Você trocou fralda, você amamentou, então você começa a se sentir fora do padrão de todo mundo. E olha que assim, tô fazendo um parênteses, porque eu, Cláudia, sou extremamente autossuficiente. Eu nunca fui de ter amiga sempre o tempo todo perto. Eu quero correr, eu quero ir pra academia, eu quero ir numa festa que seja, num evento. Eu não fico convidando ninguém, eu quero, eu vou. Se alguém quiser ir, ok. Mas nesse período a gente se sente assim, meu Deus, excluída da sociedade. E aí eu acho que isso é importante. Uma coisa que eu sentia falta era isso. Eu não quero falar só do bebê. E eu lembro quando eu ganhei, né, na segunda gestação, foi com uma doutora, e a gente imagina que quando a gente se torna mãe, o filho é o mais importante de tudo. Você já pensa que você vai ficar em segundo plano, né? E aí ela foi cuidando durante a gravidez ali do bebê em si. Então, todas as conversas em consultório, eu tô falando da minha experiência, né? Era sobre o bebê. A partir do momento que você tem o filho, foi muito louco pra mim, saiu da minha barriga, acabou a conversa com o bebê. Ela entrava no quarto,
Ah, legal, bonitinho, agora vamos cuidar de você? Como você tá? Você se sentindo? Eu falava, meu Deus, ela tá excluindo a criança, como assim? Até Sim. aqui ela veio falando do bebê. E aí, eu achei aquilo super interessante, porque ela estava cuidando da mãe. Como que É. você está? Ah, que ótimo. E depois nas consultas, né, indo lá no consultório dela, e como que tem sido a tua rotina? Eu falava, meu Deus, ela não pergunta da minha filha. Como assim? Ela acompanhou a minha filha desde o começo. Mas eu vejo hoje o quanto isso é importante. Por quê? Porque a gente imagina que a partir do momento que hoje eu não penso isso, tá? Mas naquela época eu pensava. A partir do momento que você se torna mãe, você é o segundo plano para tudo na sociedade, nos relacionamentos, né? E até na consulta médica. E não é, né? No manifesto da campanha Maio Furtacor, tem uma frase que fala: só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Então, se não existissem as mães, como que o mundo ia procriar? Como que o mundo ia ser do jeito que ele é? Não tem como, porque nós somos as, né, genitoras disso. Então, nós estamos povoando o mundo. Então, nada mais justo de que a gente cuide de quem cuida, Sim, né? exato. E, claro, nós estamos falando de cuidadores, né? A minha mãe fala sempre, beijo, mãe, depois você vai assistir o programa. Ela fala vó terna, saúde da vó terna, do Ai, cuidador sim. terno, do pai terno, tudo. Não é Sim, só da materna, né? E ela tem razão, porque a sim. minha mãe também precisa estar bem para me ajudar a cuidar da minha Isso. filha, né? É, E é todo mundo tem responsabilidade sobre esse filho. O seu filho também tem a professora como referência na escola, tem os exato. amigos, tem os pais dos amigos, tem as suas amigas como Sim. referência, quem convive com você. Não é só o pai e a mãe, ele tem todo o mundo. Então, uma criança é a responsabilidade de todos, é da comunidade, não é só da mãe, não é só a mãe que Você cria. sabia que eu soube disso há pouquíssimo tempo? Uma pessoa falou pra mim: você sabia que se nós tivéssemos uma rede de apoio, é responsabilidade da sociedade ajudar, contribuir pro crescimento, pro cuidado dessa Claro criança? que é. Todo mundo. Eu não sabia. Eu achava que era só da mãe. Antigamente, como que as mulheres cuidavam dos filhos? Tinha sempre a casa da tia, da prima do lado, e eles ficavam em convivência o tempo todo. E se não era a tia ou a prima ou a outra avó que cuidava, era todo mundo. Todo mundo cuidava das crianças. Era assim. É, Só que o mundo mudou. mudou muito. As É. pessoas reduziram a quantidade de filhos, claro, né? E tem Sim, um ou dois ou três no máximo. E o mundo muda. sim. Porque a gente é humano, em movimento, em constante movimento, É, a gente muda toda hora. Graças a Deus graças a que Deus. hoje eu tô tendo a oportunidade de falar que o puerpério é ruim para essas mães, né, que estão nos ouvindo. Mas eu posso mudar de ideia amanhã e falar, graças a Deus a gente muda de opinião porque a gente tem informação. Claro, O que a ninguém gente fala precisa hoje morrer não é como escrito na pedra. de um jeito só. Exatamente isso. Entendeu? Morrer com uma única opinião formada sobre tudo, né? Eu vou te Exatamente. falar, eu me tornei, assim, um pouco até intolerante à opinião alheia, porque eu me ferrei tanto, Nanda, tanta sozinha na maternidade, que ninguém veio me ajudar, mas palpitar, que eu me tornei intolerante. Ah, beleza, a pessoa quer dar de. Beleza, que bom, funciona pra você, eu faço de outro jeito. E eu não levo em consideração. De verdade, não levo. Porque eu aprendi a fazer sozinha. Isso é ruim, porque também, de certa forma, eu tenho muita dificuldade de pedir ajudas, né? E me sinto Sim. extremamente desconfortável quando sou ajudada. É uma loucura, porque é uma coisa minha, né? Obviamente que a gente vem tratando em terapia, né? Há muito tempo. Sim, Mas, porque quem obviamente, muito doa, o que que espera? Cria expectativa do quê? De receber. de receber. Se você fica o Exatamente. tempo todo se doando, eu só me dou para os meus filhos, para minha casa, para o meu relacionamento e para o meu trabalho. E eu? E aí, Eu recebo o quê? Em troca. exatamente. Então você se doa, se doa, se doa e nunca fala, ó, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui, É. que eu não tô dando conta. Não, e aí, então, e por conta da sociedade colocar de que sim, você tem que dar conta, é sua responsabilidade. É. Mas, enfim, e aí, quando eu percebi que, de fato, o tanto que eu fazia e o quão boa mãe eu era, eu me choquei num nível, cara, eu sou muito foda como mãe. Sim. Como que eu ouvia tanta crítica assim de pessoas que não chegam aos pés? E sabe o que é mais legal? Que é muito louco isso, né? Uma coisa muito minha. Eu vejo hoje no resultado dos meus filhos, na prática, como eles reagem ao formato de educação que eu tive com relação às pessoas que me criticavam. Sabe como? Eu penso assim, caramba, olha, eu fiz certo em ser assim, em fazer desse jeito, em orientar eles assim. Mas sabe uma coisa bem importante que ficou para você? Que eu falei lá no começo do programa. A gente precisa estar segura das nossas escolhas. Você estava segura.
Eu não te ouço, eu faço do meu jeito. E é isso, maternar é isso. Eu falei isso no início. A gente não tem que olhar para a maternidade do outro e se a gente não tá segura com aquele palpite, a gente tem que fazer o que a gente acha. O seu Exato. filho é único, você é É claro única. que você vai entender mais, por exemplo, você faz Claro. mentoria. Meus filhos Sim. fazem terapia, eu falo, olha, aconteceu tal coisa, a minha atitude, fiquei brava, a minha atitude é fazer isso, isso, isso. Será que eu posso atrapalhar o desenvolvimento dele? Eu peço ajuda. Hoje, assim, para profissionais, pago para isso, ok, mas tudo bem. Opinião alheia eu não recebo mesmo, mas eu pago bons profissionais para isso. Mas você escuta teu terapeuta? Total, é Então você assim, muito. aceita, você Eu aceito, não, eu aceita. aceito Aham. muito Uhum. opinião. Mas é porque eu realmente vou buscar e de fato, assim, opinião solta pra cima de mim, realmente eu não aceito. Mas, e aí eu falei pra ela, olha, meu filho agiu assim, brigou, a minha vontade é essa. Mas será que eu não vou atrapalhar? Será que eu posso reprimir ele? Me ajuda aqui. E ela, não, olha, aqui você pode sim, pode ser um pouco mais rígida nesse sentido, que ele tem que aprender, que tem uma hierarquia, né? Que era em relação à escola e tal. E age assim, eu, beleza, vou seguir dessa forma. Claro que você tem que ter o jeito, ali, o sentimento que você tem no momento, o que você está sentindo pra agir de uma certa forma, mas o que eu quero? Eu não quero. Meu medo é assim. Não errar por falta de buscar conhecimento, por falta de buscar uma mentoria que seja para me ajudar, para facilitar a minha vida, Sim. entende? Que idade tem seu filho? Hoje ele tem 9 anos. Ele tá na fase, a gente chama a fase do Rubicão. Meu Deus, como é difícil, mas A ok. fase do Rubicão é quando a criança tá saindo da primeira infância, que a gente chama do 0 a 7 anos. Então, ele tá transitando da primeira infância para uma adolescência. Então, imagina quantas questões na cabeça dessa criança. Será que ele tá com o pezinho lá na infância, mas agora ele tá indo para uma adolescência, que a gente divide a Acho que nossa nem vida. eles se entendem, né? Não consegue. A São gente fases. divide por setênios, né? Então, Sim. ele está entrando num outro setênio, ele está caminhando para um outro setênio, Sim. ele está saindo do segundo setênio para caminhar para o terceiro, que inicia com os 14 anos, mas ele já está saindo. Então, imagina o quanto isso dentro do coraçãozinho dele, porque nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos o tempo todo. Se a gente fica muito no pensar, o que vai acontecer? Se você não coloca nada em ação, você tem excesso de futuro. Você cria uma ansiedade absurda dentro de você. Você não consegue colocar nada em ação, nenhum plano. E aí você fica só no pensando. Pensar, Sim. pensar, pensar. Sim. E se você fica muito na ação e você também não planeja o que você quer fazer, por isso que Vai eu falo bater sua das listas cabeça. gigantescas, só faço, nem sei o que eu faço mais. Sim. Eu também não estou sentindo o que eu estou fazendo. Então, a gente precisa equilibrar o pensar, o sentir, o agir. A criança é igual. Eu tenho que olhar para a criança como um ser integral. O que ela precisa para equilibrar o sentir? Se eu sou uma mãe muito autoritária, para onde que eu estou levando a educação do meu filho? Eu estou levando a ferro e fogo. Né? A educação que provavelmente você teve, eu tive, porque as nossas mães não tinham informação de como é uma educação respeitosa na época. Pode ser que a tua mãe tenha sido permissiva, por exemplo. Então, aí que tá. Mais Essa é a questão. boazinha, né? A gente chama minha da mãe... sabe qual é a minha principal dificuldade, Nandi? É legal a gente falar sobre isso. Que eu não tive uma mãe rígida. Eu não tive. Então, eu tive. Você teve? Eu tive uma mãe mais Que a autoritária. maioria era. Todas as minhas amigas, os pais, assim, até em relação às notas na escola e tudo mais. Sim. A minha mãe, e aí depois de um tempo, até quando a sociedade começou, né, com a mãe jovem, a opinar muito, eu falava, nossa, então minha mãe fez errado, porque eu tenho que exigir, porque eu tenho que fazer isso e tal. E depois eu percebi, cara, a melhor educação foi o que a minha mãe fez. Entretanto, eu fui a filha mais velha. Então, eu adquiri muitas responsabilidades para ajudar com os meus irmãos, né? Eu tive 3 irmãos. Então, a minha mãe meio... O que eu entendia? Você é maior, eu não preciso me preocupar com você, então aqui você se vira. E eu, tudo bem, não foi um peso pra mim. E eu me virava. E eu ajudava meu irmão mais novo e tal. Então eu cresci com bastante responsabilidade. E qual que foi a minha dificuldade com os meus filhos? Agora, na prática aqui, trazendo pra você. Já recebi uma mentoria gratuita aqui dentro do podcast, viu, gente? Vendo? Já falei até que fase que o filho dela tá. Eu não atendo crianças de 9 anos, só pra avisar, mas eu sei sobre os setênios, eu atendo de 0 a 7. Eu sabia que é a você fase tem mais pequenos. crítica. A fase mais crítica. Sim, porque a primeira infância é a base. Mas é a fase que a mãe sofre muito na maternidade. Muito. Não vou dizer que é péssimo. Não, pra mim é bem tranquilo. E é a base. Mas é a base. O que eu pensava assim? Cara, como que meu filho não se ligou que ele tem que fazer isso já? Porque eu fazia. É tipo assim, desobedeceu, sei lá, fez alguma coisa errada na escola, a professora me ligou. Eu falava,
Cara, minha mãe nunca precisou ir na escola. Minha mãe nunca teve que exigir nada de mim e eu fazia. Então, a minha cabeça era assim, eles são obrigados a fazer. Claro, né, gente, eu não tratava a ferro e fogo, nunca fiz isso. Mas, assim, como que eles não se ligaram que eles têm que ir bem na escola, que eles têm que fazer isso? Às vezes eu pensava isso, entendeu? Mas por que você pensava isso? Porque eu fui desse jeito, né? Porque a tua mãe te deu uma coisa que você tinha, que em você se sobressaía mais. O que era? Você mesma vai responder agora. A Responsabilidade? responsabilidade. Sim. Então, ela te deu esse papel. Então, você estava enxergando nos seus filhos uma coisa que você era. Porque a Isso. sua mãe te deu esse papel. Só que não é culpa dela. Você era a filha mais velha, você Sim. tinha que ajudar, enfim. Sim. Hoje a gente sabe, eu sempre falo, filho não cuida de filho. Uhum. Pais cuidam de filho. Essa história de, eu vou deixar, você que tem que cuidar, você que tem que fazer. Não, filho não cuida de filho. Não foi ele que pariu. Isso. Ele Então, pode ajudar assim, em outras atividades ali na exato, casa, olha, né? filho, você pode dar uma olhadinha no seu irmão, ok, mas se ele cair, Sim, não pode. Você não pode ir lá e brigar com aquela criança porque ela não viu o outro. Isso, eu também a concordo. responsabilidade não é. Ainda mais adolescente. Adolescente tá lá no celular, tá com o irmão pequeno. Gente, filho não cuida de filho. Eu sei que muitas vezes é a rede de apoio da mãe. Mas eu cuidei dos meus irmãos, não era assim, era assado igual você tá falando. Nossa, tudo bem, mas vamos mudar um pouquinho a nossa visão. Tá, e não era com legal relação a também. isso. Não por é isso legal. que eu penso assim, hoje o que eu tento na maternidade, eu sei que isso também é um pouco, é um paradoxo, já ouvi falar muito isso, né? A gente quer fazer diferente com as coisas que a gente não gostou de receber. Uhum. Então tem coisas, não que eu não gostei, mas obviamente que às vezes meu irmão era um peso, claro que era pra mim, entendeu? Até porque a gente era muito diferente, né? E eu tinha que puxar, arrastar ele e tal. E aí, mas eu entendia isso, então eu nunca deleguei essa responsabilidade. E muitas vezes as pessoas falaram, mas como assim? Mas tua filha pode te ajudar, mas ela tem tantos anos. Eu falava, gente, mas eu não acho justo ela deixar de sair, passear, porque ela tem a responsabilidade, Isso entendeu? mesmo. Ela não tem essa Ela não responsabilidade. tem. Não. E claro, e faz parte da minha maternidade. Então, eu decidi ter os filhos, eu vou ter que atuar. Exatamente. Eu sou mãe solo hoje, então eu tenho que atuar. Então, eu não tenho ela, não tenho ninguém, e tem que ser eu. Exato. E aí, o que você... Aí é o ponto, ó. Todo mundo fala, ai, Fernanda, tudo bem, mas você fala que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tá? E as mães solo. O que uma mãe solo tem que fazer? Muito mais. Agora você aqui vai falar pra todo mundo. O que você tem que fazer? Ter muito mais disciplina e Total. organização. Na verdade, eu só dou conta de fazer o que eu faço, e não é conta de tudo, sempre deixo isso muito claro, por conta de uma baita de uma organização e um planejamento. Os meus filhos sabem, eu planejo com eles 15, 20 dias que a gente vai passear, e eu vou Então. cumprir. Senão, que horas você vai namorar? Não tem, daí não tem. Que horas você vai tomar teu vinho? Que horas você vai ler um livro? Que horas você vai tomar banho? Exatamente. Que horas você vai sair com as suas amigas? Você só vai ser uma máquina de trabalhar e cuidar de filho? Não. Negativo. Exatamente. Você é mulher. E aí? Então, assim, aí você leva lá pra sua terapia. Quando tá ruim, quando tá desorganizado. Só que o problema, Cláudia, é que a grande maioria das pessoas que falam eu não dou conta, as mães chegam pra mim e falam eu não dou conta. Mas o que você tá fazendo pra mudar? O reconhecimento já é a primeira grande mudança na vida de qualquer pessoa. Eu reconheço que eu preciso mudar. Agora, as mães, a grande maioria que chega pra mim nos atendimentos, elas negligenciam. Sim. Os filhos, a casa, as tarefas. E muitas vezes elas têm o parceiro, né? Elas não são mãe solo, a grande maioria, e elas chegam com essa questão. E aí eu falo, como está a sua comunicação com o seu esposo? O que você está fazendo na atitude para mostrar para o seu esposo que você, né, precisa da ajuda dele? Tá só no campo do pensamento ainda, né? Exatamente. Mas é que o meu marido fica só no sofá assistindo televisão enquanto eu tô dando janta para os meus filhos. E se antes, quem chega antes? Eu faço a pergunta. Se você chegar antes, desliga a TV, coloca seus filhos para jantar, coloca uma velinha na mesa, senta todo mundo para conversar, chama ele, vem aqui conversar com a gente. Então, assim, muda a sua comunicação. Enquanto eu estiver no ataque, mandando, falando o que tem que fazer, ele não vai vir. Não, e aí cria conflitos que, assim, que briga que você quer comprar, entendeu? Eu penso isso, exatamente isso. Então, essa foi uma das coisas que eu estudei, né, quando eu tive meu segundo filho, que eu brinco. A rotina, assim, acho que até o fato de eu ter estudado para ser mãe pela segunda vez me ajudou na vida em si, que depois eu quero entrar no teu caso também. Então, eu sempre fui uma mãe que trabalhei fora, tive 2 filhos. A minha mãe, eu queria que ela fosse avó, eu não queria que ela fosse a cuidadora na época, porque eu vi que aquilo estava conflitando. Ela também trabalhava fora e tal. E aí,
eu sempre fui uma pessoa que tomei meu vinho, eu sempre tive autocuidado, eu sempre me senti muito bem comigo mesma. Eu nunca Gosta de achei se que eu fosse. arrumar, de se Exatamente. maquiar, Nunca de... me deixei de lado com todas essas responsabilidades. Agora, não quero passar a impressão sempre que, não, então ela tá mostrando que pode tudo. Não, eu tô mostrando que é possível você organizar a sua vida e fazer o que é prioridade naquele momento. Exatamente. Né? Tem dias que eu vou trabalhar de cabelo amarrado, óculos e vou ficar atrás de um computador e vou fazer as coisas de casa? Tem, Você mas não não é viu todo aquele dia. vídeo que eu acho um sarro? A internet tem coisa ruim, tem coisa boa também, né? Mas ele falou assim: você tem direito de ser um dia feia na sua Não vida. vi, Ele assim. falava, é demais, assim. Então, assim, você só tem um dia, o direito de ser um dia feia durante a semana, entendeu? O resto você tem que estar bonita, entendeu? Porque se eu quiser ficar assim, aí ele mostra o. Eu não lembro o nome dele agora. Aí ele mostra ele bonito, entendeu? Eu fico. Mas hoje eu tô exercendo o direito de ser feia. Então é um dia na semana, mas tá tudo bem. Agora, isso recorrente se torna Aí que é um negligência. problema. É, Entendeu? exatamente. Então, eu não quero ser uma mãe autoritária, nem uma mãe permissiva e nem uma mãe negligente. Que mãe eu quero ser? Firme e gentil. Os meus filhos precisam entender que eu tenho limite, mas é um limite com amor. E não um limite de autorresponsabilidade 100% com duas crianças que ainda estão nessa fase, Sim. saindo. Tô falando de você agora, Sim. porque eu não tenho mais que um filho, tá? Só tenho um. Uma pequena ainda. Mas eu entendo como um ser individual, integral. Então, é muito, eu trabalho isso na minha mentoria. As famílias, elas precisam entender que o ambiente, o papel dos pais, o verdadeiro papel dos pais, né, na vida daquela criança. O que faz na vida dela, o que muda na vida, no papel, na vida daquela criança como pequenininha, desde pequenininha. As crianças, elas agem por imitação. Então, imagina. Agem por imitação, exato. Olha que bacana, Tudo. você trouxe uma coisa, né? Meus filhos, eles me veem extremamente organizado. E tudo que eu falo, realmente eu vivo. Né? Essa é a minha maior, eu acho que virtude. É, de fato, o que eu ensino, eu vivo, eu aplico. E aí, tinha um horário marcado que era de devolutiva que os professores fazem para os alunos e tal. E a professora me contando isso, né? Que aí ela chegou na sala, a coordenadora chegou, chamou a professora e o Noah, meu filho, estava perto. E a coordenadora falou assim para a professora: prof, a gente vai ter que mudar o horário da mãe do Noah, porque vai cair, não sei exatamente o que teve de modificação na escola, vai cair o próximo do horário da reunião, sei lá, da coordenação, enfim. Então aí você pode entrar em contato com ela. O Noah escutou, olha só, né? Na maior da inocência, levantou e falou: não, a minha mãe não pode mudar o horário, porque ela tem uma agenda bem certinha. Então, se ela marcou com você nesse horário, ela não vai conseguir mudar para outro horário, A minha mãe é muito organizada. Porque Tá eu falo vendo? pra eles, se organiza. O Minha filha, exemplo. hoje, ela tinha um casamento, queria se maquiar. Filha, me avisa antes. Porque senão eu vou programar outra coisa, enfim. Então, tem algum lugar que eu tenho que te levar, te buscar? Tem aniversário, a gente tem que comprar um presente E antes? tem compromisso. Eu não Exato. falei pra você, eu cheguei aqui, tem que trocar de roupa, tem que fazer tudo. Mas, gente, eu tô aqui. Eu assumi esse compromisso. Então, se eu assumir, eu tenho que ir. Isso, E assim, é responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Você tá Isso. ensinando com limite, mas você tá ensinando a organização primeiro. Quando a gente se organiza, quando a gente tem a disciplina e a constância da organização na nossa vida, a gente tem espaço para criar. E isso, é isso. É isso que as mulheres precisam entender. Então, eu não trabalho com mães, mas com certeza, todas as mulheres, assim, 90% de todas as pesquisas que eu faço das mulheres que empreendem, né, ou que estão buscando carreira, crescimento na carreira, são mães. Então, eu sempre falo, vocês têm os dois lados. Se você não cuidar desse lado aqui, você não vai crescer no outro também, que é o profissional. E aí, eu quero aproveitar que a gente tá nessa fala, mas eu queria puxar agora para você, né? Você é minha estrela hoje aqui, convidada. Ah, meu Deus, nós somos estrelas. Você sempre foi assim, né? Você tinha essa consciência? Quando foi que virou a chave? Você se tornou mãe? Você já tinha esse conhecimento? Assim, fui mãe, agora eu vivenciei tudo que hoje eu ajudo e entendi que eu preciso olhar para isso. Como é que foi toda essa virada para você? Não, maternidade para mim era uma escuridão. Foi da escuridão que veio a luz. Então eu digo isso, né? Porque todo o trabalho que você faz hoje, sim, né? Quando a minha filha nasceu em 2019, eu falo que eu renasci. Isso tá, inclusive, lá nas minhas apresentações, do manifesto, em tudo. Eu sempre falo, eu renasci mesmo, de verdade. Porque eu entendi que maternar não vem com cartilha, né? Maternidade não tem receita, não é uma fórmula Porque mágica. as pessoas não estão preparadas para te orientar. Não estão preparadas e não tem informação. A grande maioria das pessoas não tem informação. Ah, mas eu cuido direitinho do meu filho. Ele fica alimentado, limpinho e ele dorme bem. Não é só isso. A criança, ela tem necessidade física, cognitiva, sensorial, espiritual, emocional para ser atendida. Tudo isso dentro de um pacote de uma pessoa, de um indivíduozinho pequeno só.
Então, se a gente pensar que eu tenho que olhar para o meu filho de uma maneira integral e olhar para ele e falar, meu Deus, ele precisa de tudo isso, tá? Mas e eu? Onde eu me encaixo? Então, lá naquela escuridão do puerpério, naquela tristeza, em tudo que eu vivi, diante de um monte de palpite, passei por uma amamentação difícil. Eu tive um parto lindo, um parto natural, maravilhoso, que durou poucas horas, enfim, mas que isso não me tornava a melhor mãe do mundo. O parto é só a via de É a nascimento. via. Mas eu precisava me encontrar no lugar da maternidade real, da maternidade vivida, só que eu não queria viver na maternidade pesada. Então, eu não queria viver naquele peso que todo mundo coloca e diz, ser mãe é muito difícil. Ah, espera crescer mais um pouquinho. Espera chegar na fase X. Espera chegar. Esse tipo de comentário eu não gosto. Por quê? Porque cada fase que você vive, se você olha para aquela fase, se você entende que você precisa de ser uma mãe, né? A parentalidade, agora a gente está falando de estilos parentais. Eu tenho que ter uma parentalidade de uma maneira que eu me entenda. Já deu 1 hora, meu Deus, vamos falar 4 horas aqui. Não, a gente tem alguns avisos prévios 50, antes. 50, que eu tô sabendo. A Nanda ela manja muito dos Paranauê, não dá pra fazer aqui, a produção não consegue ser discreta. Calma, já vamos acabar. Não, a gente, aqui quem manda sou eu, Nanda. Tá bom, Tem horas que a 5 produção horas de avisa, podcast, eu por ignoro. Adoro podcast, que a gente é livre pra falar o que a gente quiser. Que pode ser quem você quiser, viu? Exatamente. Então, quando eu me vi nesse lugar de tristeza, eu falei assim, gente, maternidade não é isso, eu não quero ser assim. Não pode ser isso, Não né? pode ser isso. Aí eu fui buscar. Aí eu fui buscar o autoconhecimento, então eu voltei lá atrás. Aonde que eu fui buscar? Na minha infância. Fui buscar lá no comecinho, eu queria entender. Você fez terapia nessa época pra você resgatar isso ou você começou a refletir sobre? Eu fiz com uma psicóloga, conversei muito com uma psicóloga, mas eu não me identifiquei muito com a conduta que ela, né, que ela conduzia os atendimentos, assim, umas coisas meio, sei lá, fazia eu imaginar que eu era uma planta, umas coisas assim. Sim, tem umas abordagens que a gente não se identifica e aí... Não, claro, o que eu me imaginava? Eu me imaginava uma... Como é que é o nome da? Espada de São Jorge. Por quê? Por que me vinha essa imagem na cabeça? Eu não entendo nada de planta. Se um psicólogo falar isso pra mim, eu não sei. Aí ela me explicou, porque você tá o tempo todo se defendendo. O tempo todo na autodefesa. Então, a única planta que me veio na floresta foi a espada de São Jorge. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Primeira coisa, olha que louco, né? E é verdade. E você não tinha pensado nessa analogia não, aí dela? Nenhuma. Não podia ter vindo uma margarida, qualquer coisa, uma planta, você não um se bambu. imaginou uma fofura, não. Não, eu não ia me imaginar uma fofurinha. Então, tá vendo? Aí a gente vai nesse lugar. E aí eu fui buscar outros tipos de terapia. E eu me encontrei na antroposofia, que é uma ciência espiritual que cuida do ser na parte integral como individual. Não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma cultura, não é nada. A antroposofia é uma filosofia, que a gente chama, né? Mas é uma ciência que cuida do espiritual do ser humano no seu eu individual. É isso. Então ela tem todo esse olhar. Eu acredito em Deus, sou cristã, né? Eu não frequento a igreja, eu não tenho isso como uma rotina na minha vida, mas eu sou cristã e eu acredito em Deus e tenho fé. Mas a antroposofia, ela traz esse lugar do ser humano, o olhar por observação, não tem a ver com religião. Então eu fui estudar o ser humano na parte integral e eu falei assim, tá aqui tudo o que eu preciso saber. Tá em mim, tá na minha filha, tá em todo mundo que tá ao meu redor. E todas essas pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que nós somos pensar, sentir e agir. As pessoas precisam saber que nós trazemos todos os reinos dentro da gente. O reino vegetal, animal, mineral, o eu. O porquê que a gente se sente assim. Nós somos apenas um corpo espiritual emprestado na matéria para que a gente, né, evolua nessa terra. E a maternidade é isso. Maternar é evolução, é a oportunidade que você tem de sair da sua zona de conforto da vida e tumultuar tudo para que você tenha responsabilidade sobre um outro ser humano. E eu falei, isso é tão lindo e é leve, não é pesado. Olha, com toda a explicação que você me fez agora, é leve e parece tão... pesado. Não parece pesado, não. Parece tão óbvio, entendeu? Mas por que a gente não tem
Porque Isso. o óbvio precisa ser dito, É, muitas vezes. exato, exatamente. Quando você fala tudo isso, faz sentido, realmente, nós somos assim, realmente a resposta está em todos. Mas assim, eu acho que isso não é pensado para a questão da maternidade, para facilitar a nossa vida na maternidade. Talvez a gente enxergue isso de uma forma até espiritual mesmo, pessoal Sim. espiritual ou profissional, né? Mas eu acho que eu nunca tive essa reflexão voltada para a maternidade E em aí si. eu olho pro meu filho e eu penso assim, mas cara, eu tenho que dar de mamar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que educar, eu tenho que Ai, cuidar, eu tenho que, né? Que saco ser mãe, entendeu? Eu já ouvi de uma amiga assim, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Tá tudo bem também. Você não precisa amar. não precisa amar. Tem gente que não ama o que faz no trabalho e tem que trabalhar. Você não ama a maternidade, mas você tem que maternar. Isso, exato. Então, vamos resgatar? Vamos fazer aqui, ó, o parêntese da maternidade leve, sem culpa. O que você quer transmitir pra você mesma, dizendo que é pesado? Exatamente Não é isso. pros outros, é pra você. É pra você. O que você tá falando pra você? Você tá repetindo isso, só que o que a grande maioria das pessoas fazem? Negligenciam esse sentimento. Colocam mais peso em cima e não fazem nada pra mudar. Então, eu vou dar um exemplo. Qual é o grande pilar do método que eu trabalho com as mães, né? Qual é o grande pilar? A primeira coisa que a gente ajusta na vida de uma mãe: o sono. Uma mãe que não dorme, é impossível eu pegar essa mãe e falar pra ela que ela precisa dormir e fazer. Eu preciso ajustar sono, Mas aí vem pra rotina, rotina, né? Eu sono, imagino. rotina e ritmo. São as primeiras questões que eu trabalho na família. E como é assim, Nanda? Porque eu vejo, né, a maioria das mulheres tem uma certa dificuldade em se organizar. E lá em casa, nesse ponto, eu sou bem. Eu sou até. Tem um sistema até meio que militar pro sono, assim. Tudo bem Nossa meta você. é essa, vai ser assim, deu o horário, todo mundo sai correndo, entendeu? Até Vai tomar você que banho. trabalha no digital, tô falando até você por quê? Porque o digital a gente sabe que é uma loucura, cada hora você tá fazendo uma coisa, não é Sim. fácil. Se você não tiver disciplina, você não faz. Porque você é livre, você não tem ninguém te cobrando. Quer dizer, você tem seus Se for filhos te assim, cobrando, exato. né, você tem a vida te cobrando. Mas, se você não for fazer, você pode esperar um pouquinho e você faz depois. Se Isso. você não tiver rotina. Então, eu pego você, coloco você pra tomar café às 2 horas da tarde, almoçar às 7 horas da noite e jantar à meia-noite. O que vai acontecer com o seu corpo? Com a sua mente? Vai pirar. Sim. Cada hora você faz uma coisa, aí eu deixo você até meia-noite acordada na tela e eu faço você acordar às 7 horas da manhã para você fazer uma palestra importantíssima que você tem que estar conectada, presente, com o teu sono em dia, alimentada. 7 horas da manhã você tem que estar lá inteira. O que você vai fazer? Você já. Você não vai dar 100%. conseguir. Eu sempre digo, salvo períodos, né? Você tá numa pegada, porque você tem uma entrega pra fazer específica, o que não pode é sempre Exato. A rotina, ela não é para engessar, ela é para te libertar. te libertar. Então eu vejo, eu sempre tive assim, esse olhar muito importante pro sono, e o meu filho começou a estudar de manhã esse ano, os dois vão no mesmo horário. E aí nos primeiros dias ele ainda estava desacostumado. Eu falei, filho, você está dormindo o suficiente? É uma questão de hábito. Eu me preocupo em deixar de 8 a 9 horas eles dormirem, então eu faço esse cálculo e organizo a minha rotina para que nesse horário todo mundo esteja dormindo. Obviamente que tem períodos de trabalho intenso que acontecem de vez em quando, como é o meu caso ultimamente, que exigem que eu vá até mais tarde. E aí eu vou mudar um pouco a rotina lá no período da manhã. Mas não vivo sozinha. Eu vivo com meus 2 filhos. Então, eu tenho que cumprir os horários corretos. Eles chegaram da escola, é a hora de almoçar. O meio da tarde, a gente tem o hábito de tomar um café, a gente senta na mesa e tudo mais. Ótimo. Então, eu faço essas paradas. Mas eu sei que sim, se eu for 3, 4 dias seguidos sem dormir pelo menos 8 horas por noite, isso vai me prejudicar, entendeu? Em tudo aquilo que eu me dediquei pra fazer, eu vou errar por falta de organização Daí e sabe o sono. que a mãe faz? Ao invés de colocar o filho, dar prioridade para o filho a hora que chega, com a luz um pouco mais baixa, com a televisão desligada, focar em dar o jantar para o filho, ela coloca o filho na tela, aí dá a janta na frente da TV, fica até 11 horas da noite para ela poder cozinhar para o outro dia. Aí depois ela vai dar banho e depois o filho dorme. É o contrário. Ai, eu não consigo. Filho Não dá pra viver assim. primeiro a jantinha, o banho, a hora da história, para os pequenininhos, que é o meu, né? Que eu trabalho o com de trabalho. 0 a 7 anos. Aí a historinha, aí vai. Então, o seu filho, ele vai se entregando pro sono. Ele vai indo para esse universo, ele vai dormir. Eu colocava até música, Nanda. Eu colocava umas Então. músicas, assim, instrumentais na hora do banho e deixava rolando baixinho.
Aí, quando ele era bem bebezinho, né? Fazia a massagem e tal. Olha aí. Fazia É sempre. isso. Tinha o óleozinho lá. E aí, quando terminava esse ciclo, eu podia estar com visitas. Isso eu fui chata. Eu estivesse com visitas jantando na minha casa, eu falava, galera, dá licença. Ah, não, mas ele tá brincando lá, ó, tá junto com o outro. Não, esse é o horário dele dormir. É. Eu fui a chata do rolê, sabia? Levantava, deixava todo mundo lá na cozinha, fazia. E Aí ele graças dormia. a Deus que existem as chatas do rolê Sim, eu que sempre fui. prezam pela saúde, né, do filho. Sim. Sono. E era chata. Estava no churrasco, deu o horário. Mas por quê? Olha lá, tá todo mundo. Não. Não, tudo eu não bem. vou. Mas assim, existem exceções. Se eu for sair com meu filho no final de semana e ele passou 1, 2, 3 horas do horário de dormir, ok. Não dá pra ser sempre. Por isso que existe a exceção. Então, sabe aquela história? Eu vou na festinha com a Maria Cecília. Ela tem 3 anos, minha filha vai fazer 4 agora. Quando que ela come brigadeiro? Quando tem as festinhas. Daí ela pode comer. Na minha casa não tem. Não tem doce, não tem, eu não dou açúcar pra ela. Mas aí, se ela quiser comer 10 brigadeiros numa sentada Aquilo só, não vai ser um é problema na aquele vida dia. dela. Claro que ela não come 10 brigadeiros, ela Sim, come um, ela já óbvio. sente gosto, porque ela não é acostumada a Não comer é doce, então é acostumada. forte pra ela. Mas assim, se ela quiser comer pirulito, comer coxinha, só tomar refrigerante E que Nanda, não. cá entre nós, que era uma Mas- preocupação que eu tinha. Se você é casada, por exemplo, né? Como eu era casada, hoje eu namoro, mas ainda é a mesma coisa. Como você falou, que horas você vai namorar? Eu queria tomar um vinho com meu marido, não queria criança ali do lado e eu limpando e arrumando. Então eu preparava e olha que eu sempre trabalhei fora. Eu preparava, organizava, cansa um pouquinho, cansa, mas você desfruta de um momento de qualidade depois, importante que vai Exato. sustentar você a longo prazo, né, se sentindo bem. E você vai ter um tempo de viva. qualidade com seu filho, porque são Isso. nesses momentos que você está, a mãe, que ela trabalha o dia inteiro e não fica com o filho, são nesses momentos que ela vai se conectar. É no olhinho, é na massagem, é na velhinha na mesa, é na refeição, é no banho, que você vai perguntar pro seu filho como foi o dia dele. Então, o seu filho, ele não vai lembrar que você trabalhou 12 horas seguidas, mas ele vai lembrar dos 10 minutos Isso. que você tá com ele bem pouquinho, entendeu? Exatamente isso. O que eu mudo, né? O que vem de todo do aprendizado, eu acho que é de tudo que eu falei agora aqui. A minha mãe, ela nunca trabalhou fora, assim, enquanto eu morava com ela, né? Ela sempre se dedicou 100% aos filhos. Mas eu via minha mãe exausta o tempo todo. Exausta. Ela não tinha... Ela fazia, sabe, o máximo que ela podia. Mas ela não tinha ânimo pra brincar comigo, né? Porque ela já estava exausta. Então eu via, eu evitava, né? E eu tinha amigas, né, principalmente na adolescência, que tinham mães que trabalhavam fora, e uma delas, em específico, que eu tenho assim muito como exemplo, ela trabalhava o dia todo fora, então minha mãe estava sempre disponível, a dela não, mas a mãe dela chegava todos os dias, às 18 horas, ia tomar um café com ela e sentava, às vezes ela estava na minha casa, às vezes eu estava na casa dela, porque como ela ficava sozinha, então depois da aula eu ia lá fazer companhia, né? E eu achava lindo. A mãe dela tinha tempo de qualidade com ela, conversava, estava sempre feliz, se sentindo bem, com a autoestima lá em cima, porque ela trabalhava, ela se sentia útil. Sim. Isso era muito bacana. Então eu procurei fazer exatamente isso com meus filhos. Eles sabem a hora que eu não estou disponível, mas é tudo um acordo. Eu estou numa semana bem pesada, a gente estava falando sobre Combinados. isso. Sabe quanto tempo eu tô falando pra eles sobre isso? Porque a minha vida já está organizada há um mês. Gente, tá chegando. Filhos, lembram? Tá chegando naquela semana que vai ser assim. Ó, isso. mãe, mas eu vou esperar você dormir. Não, eu tô naquela semana, você vai dormir antes, eu vou dormir depois do horário. Você tem que levantar cedo, tem que ir pra escola, tem que estar bem pra aprender. Mas e você? Eu estou fazendo nesse período. Lembra que eu conversei? O almoço vai ser mais simples. Acho que a gente até falou no teu podcast aqui sobre isso, né? Eu tinha mania e tal. O almoço essa semana vai ser mais simples. Beleza? Beleza. Vocês vão ter que se virar sozinhos. E eles entenderam. Essa semana tá, assim, maravilhoso. Meu filho, né? Que sempre fala, mas eu vou esperar você vir dormir. Mãe, eu tô indo dormir, tá? Porque daí eu sei que você vai ficar até mais tarde. E ele vai. Ai, que amor. Então, assim, eu não sofro por isso, entendeu? Porque é tudo muito combinado. E eles sabem que após um período longo de trabalho, eu também coloco um período maior de atenção. E tá tudo bem, porque é isso que eles vão lembrar. Exatamente. Exatamente isso. Os momentos de conexão são quando você está com seu filho. Tempo de qualidade é isso. E essa não sei qual que é a sua. Você já fez o teste das 5 linguagens do amor? Eu sei o que significam as 5 linguagens do amor. E sei qual é a linguagem do amor da Maria Cecília, por Da sua exemplo. Ela filha. não é do toque. Ela é mais do tempo de qualidade. Fala aí as 5 linguagens do amor. Tempo de É tempo de qualidade, qualidade, presente, palavras de afirmação, atos de toque serviço e atos o de toque. serviço. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal. Eu até li, quando eu li
o 5 Linguagens do Amor, depois veio 5 Linguagens do Amor para adolescentes, se eu não me engano, para E crianças. tem das enfim. crianças, Tem né? das crianças Aham. agora, né? É bem bacana porque, assim, é uma das ferramentas que a gente tem que podem ajudar, obviamente. E os meus filhos são bem diferentes também. Um quer mais atenção, o outro não. Então, assim, é igual a liderança, eu falo sobre liderança, né? Quando você consegue identificar o perfil dos seus colaboradores e entender que tem uns que você não precisa colocar tanta energia. E que Exato. você vai lidar muito. E eles vão lidar muito bem com isso, e você vai lidar muito bem com aquele tipo de relacionamento. Tem outros que demandam mais energia, que são mais carentes de atenção. Lembra dos temperamentos. Dos temperamentos. Lembra das pessoas que são diferentes, do fleumático, melancólico. Então, tudo isso. Já pensou se o mundo, todo mundo fosse igual, né? Não tem como. Se todo mundo fosse Haveriam igual. conflitos, né? Eu preciso da doida da Fernanda, da doida da Cláudia, do doido do Fabrício. A Exato. gente precisa de todo mundo. Mas você conseguiu ver tudo isso, assim, quando a Cecília era ainda pequenininha? Ou foi depois de passar um período, assim, de sofrimento e aprendizado Sim. que você conseguiu virar a chave? Quando ela estava ali perto dos 9, 10 meses. Eu já comecei a me aprofundar mais nesse assunto. Então, eu fui buscar esse autoconhecimento, eu fui buscar a especialização infantil, eu me especializei Sim. em desenvolvimento integrativo infantil para isso. Para ter esse olhar. E aí ajudar as mães nessa fase que é crítica e que é a Sim. base de tudo para a vida. É a base. Não tem como. Eu acho que, Não. como é uma coisa que você vai ter que conviver todos os dias, se você não souber lidar da melhor forma possível, todo o restante vai ficar É na desequilibrado. primeira infância que a gente leva tudo o que a gente carrega para a vida. Se eu ensino meu filho as habilidades de pensar, se o meu filho cria a habilidade de pensar, só que de uma maneira que não seja na punição, na chantagem, na ameaça, no grito, na falta de paciência, se eu ensino meu filho com amor, sem que ele ache que a dor vai resolver tudo, o grito resolve tudo, na base já eu ensino ele de uma maneira mais sólida, ele leva isso para a vida. Exatamente. A gente tem que educar os nossos filhos na educação respeitosa, sim, dar limites, sim, limites com amor, mas se colocar no lugar da criança como criança e não no mundo do adulto. O adulto, é o cérebro pensante, um córtex pré-frontal, que é o que faz a gente pensar efetivamente, amadurece só aos 25 anos. Uma criança de 0 a 7 anos, ela não tem isso como estrutura. Então, nós somos os responsáveis. Não temos que exigir isso deles, Exato. né? Exatamente isso, exatamente isso. E assim, caminhando agora, né, que a produção já avisou a gente mais Sim. pro final do podcast, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Hoje você faz mentorias para as mulheres, para as mães Isso. que têm filhos até 7 anos, é isso? Isso é de 0 a 7, né? Eu trabalho com esterogestação também, mães que acabaram de ganhar bebê, e faço os meus atendimentos familiares. Então, geralmente as famílias vêm, as mães, né, que me procuram. Mas já teve vó que me procurou, já teve pai que me Que procurou. bacana. E assim, sempre que você pode, se você quiser que alguém esteja junto no atendimento, pode também. Não é individual só com aquela pessoa determinada da família. Você pode trazer Se outras outra pessoa pessoas. faz parte ali daquele. Isso, eu quero que a minha mãe aprenda a ter uma comunicação ok. positiva com meu filho. Então, eu faço também esse atendimento, né? Então, durante 30 dias, eu acompanho aquela família. E é incrível, porque eu sempre falo assim, ó, eu deixo meu WhatsApp disponível para mãe e eu falo, olha só, quando você estiver lá, no auge, no calor da irritação, mais brava, sem paciência, é a hora que você vai me mandar o áudio. E eu quero que você me conte o que aconteceu. Como você está se sentindo naquele momento? E eu quero que você fale tudo que você tiver que falar pra mim naquele. E é aí que a mãe me conta a verdade. Sim, porque Não aí, é às lá vezes no... ela se prepara para falar algo que Ela ela fica quer ser. maquiando, entendeu? Aham. Mascarando. Na hora que ela vai me contar. E na Aham. hora da raiva, que ela brigou com o filho, é a hora que eu pego. Ah, é isso. O que ela tá pensando, o que ela pensa O que sobre ela tá tudo, precisando. e o que ela tá precisando. E quem ela é. E o Mãecast veio depois que você já estava fazendo as mentorias ou você passou a fazer as mentorias depois do Mãecast? Não, eu fiz o curso, né? E depois eu fiz o Mãecast. O Mãecast foi um projeto idealizado, um sonho de fazer um podcast com informação e orientação a todas as mães que tivessem um Incrível, canal. vamos pedir pra galera seguir, né? Não, gente, sigam, por favor, no YouTube. Mãecast. Mãecast. Olha só colocar lá, Mãecast. Tá assistindo aqui já no canal do YouTube, então já aproveita Isso, e já abre aproveita e abre lá e curte, comenta, compartilha. E na minha página do Instagram é Nanda Leite Mentora, tá? Não tá Mãecast, mas lá também tem os cortes, né? Do Vão Mãecast que eu todas sempre faço no tudo seu lá. perfil do Instagram, no mesmo perfil.
Isso, tudo no ok. mesmo perfil, Nanda Leite Mentora. É só colocar Nanda Leite, vocês não vão esquecer. Não tem como confundir. Inclusive, quem. Eu ia falar que tá no meu story, mas hoje não é o dia que vai ser lançado, então o episódio não tem como Eu eu sempre sempre falar, erro tá aqui também, no eu meu falo, story. vai ser lançado agora, não vai. Sim, pra quem tá assistindo aqui, esse episódio está sendo gravado especialmente porque na terça-feira, que é o dia que a gente tem o episódio, nós não teríamos como fazer. Então, pra não deixar vocês sem todo esse conteúdo aqui no dia exato, que é daqui 3 dias, mais ou menos isso, a gente tá Isso. gravando um pouquinho antes. E aí, pra ter também a presença da Nanda, porque pra vocês saberem, é muito difícil fazer a agenda com a Nanda. Então, né, Nanda, você tem suas responsabilidades. Senhora. Tinha que ser um final de Tinha que semana. ser hoje, E era hoje. E era hoje. E aí eu É. falei, cara, é a Nanda, agora é a hora. É o momento, é o lugar, é agora. E que eu tô muito feliz por você estar aqui. Eu admiro o seu trabalho. Obrigada. Eu acho ele Também, essencial, admiro muito o seu. fundamental. Te admiro muito, Cláudia. Obrigada. Você não é guerreira. Lembre, parem com esse negócio de mãe guerreira. Não existe, ninguém tá guerreando nada Tira aqui. essa guerra da minha vida, Tô pelo indo amor pra de Deus. luta, pra batalha. Ninguém tá batalhando com nada Não. aqui. Nós somos mulheres potentes. A maternidade é evolução. Então, se a gente tratar isso como com leveza, sem o peso que todo mundo coloca no maternar, nós somos mulheres de força, não mulheres que lutam. A gente é forte, mas a gente não luta. A gente tá aqui inteira, íntegra para os nossos filhos, mas a gente não precisa dar conta de tudo. A gente tem que falar, eu não dou conta, eu peço ajuda. Né? Eu passo batom, mas eu choro também. Eu derramo lágrima no rímel. Eu Exato. borro meu rímel também. Sabe uma coisa que você falou no seu podcast aqui no dia que foi muito bacana? E eu lembro que eu compartilhei isso com você e a gente falou, a vida tem que ser mais prática. Eu tenho que fazer aquela mesa super arrumada pro almoço. Não, mas se eu fizer algo mais prático, eu tenho mais qualidade ali com eles depois. Isso. Então, a minha vida é assim hoje, é exatamente desse jeito. O que dá pra fazer melhor com esse momento que a gente tem? E é assim, e não é um peso. Isso não é um peso pra mim. Entendeu? Então, porque as pessoas olham pra isso como um peso. A organização é um peso. Você executar, mas eu falo, gente, quando você tem uma vida organizada, você acorda sabendo tudo que vai acontecer naquele dia. Obviamente que tem demandas que surgem, né, sem você esperar. Mas você acorda e se hoje eu tenho isso e isso pra fazer. E você tem prioridades. Não vai dar pra fazer tudo? Não dá. Mas o que foi prioridade no meu dia? Eu consegui fazer. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E, então, eu tô bem feliz de ter você aqui, como eu disse, né? Admiro aí seu trabalho. Quero agradecer por você ter vindo, então, hoje. Saiu lá da passeata, veio direto pra cá. Muito bacana. E até que, enfim, saiu o nosso episódio, que a gente tá tentando aí, acho que quase um ano. Quase um ano. Quase Nossa, um ano. Cláudia, meu Deus. Você gravou comigo no começo do Mãecast. Você lembra, Fabrício? Bem Não. no começo, bem nos primeiros episódios. Olha, eu arrisco a dizer que faz um ano que eu gravei com você, já. Nem tinha a logo do Mãecast lá. Brilhante. Acho Tava que só não. o Você lembra, branquinho Fabrício? ainda. Será? Não, acho que tinha, sim. É? Acho que você tinha colocado. Cláudia, eu que agradeço. Acho que a gente tem muito a trocar, né, ainda em tantas questões que a gente tem em comum, trabalhando com mulheres. E o principal, que é a mensagem que eu queria deixar para as mães, é que a gente não precisa ser perfeita. A gente tem que ser feliz. Se você está feliz com o seu trabalho, você está fazendo bem para você mesma e automaticamente você vai fazer bem para os seus filhos. É assim que a gente tem que pensar. Se os nossos filhos não estão bem, a gente não vai estar bem, né? Mas a gente precisa achar o caminho do meio para que eles fiquem bem também. Se tem alguma questão, a gente olha para aquilo, a gente faz acontecer, mas a gente não se abandona, não se anula. Não desiste de nós mesmas, Exatamente. né? Eu falo isso e é muito bacana o que você trouxe, é tão gostoso, né? Eu tenho essa oportunidade hoje de dizer pro meu filho, olha, ele não conseguiu fazer a tarefa, desistiu. Agora, fechamento do que foi o problema. Sim. Começou a dizer pra mim que a tarefa estava feita, mas chegava sem fazer a tarefa, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de mostrar que ele não sabia fazer a tarefa. Ou tinha preguiça também, porque tem isso. E aí, ele foi sem fazer a tarefa. E aí, enfim, eu falei, mas por que você não me falou? Porque eu não consegui fazer, eu acabei desistindo. Eu falei, filho, nem sempre a gente vai conseguir fazer. A gente tem que pedir ajuda. Eu falei, você já me viu desistindo das coisas que eu faço? Não, às vezes você me vê triste, às vezes eu falo pra vocês, ele já me viu chorando. Mas você já viu a mãe ficar lá, sentada, desistir das coisas, esperar pra fazer? Deixar de fazer? Desculpa. Não. Então. E tem dado certo. É uma ideia. Peça ajuda. Mas isso e aquilo. Então, assim, é muito gostoso quando você mostra pro seu filho, assim, a mãe não é 100%, não é imbatível, perfeita, não é uma heroína, a mãe também erra. Mas o que é importante? A gente reconhecer, buscar ajuda pra resolver aquele problema e seguir fazer. Esse é meu lema. Mãe boa é a mãe que erra, porque é no erro que a gente vê o aprendizado, é no erro que a gente aprende. Não é quando tudo tá perfeito, quando tudo tá mil maravilhas, nós estamos aqui pra evoluir.
É no erro. Exatamente. Ali eu aprendo e melhoro. Só que se hoje eu errei, eu me acolho e eu falo, eu me abraço e falo, tá tudo bem, hoje eu errei, não tô bem, deixa eu chorar. Porque você tem esse direito, você valida o seu próprio sentimento. Você com você mesma. Tá tudo bem errar. Você não pode repetir amanhã. Porque a gente precisa Isso. ser cada dia um pouquinho melhor. Não é Exato. perfeita, é cada dia um pouquinho melhor. É o tal do 1% ao dia, né? Exatamente. Exatamente isso. Ai, que Ai, gente, maravilha. se deixar a gente Gente, fala. meu Deus. Nossa, é muito, 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 foi muito gostoso. E eu Tô tenho muito feliz. certeza, né, Muito, as mulheres de jornada múltipla que estão assistindo passam por todos esses desafios que você trouxe hoje, muito. inclusive deu várias dicas e soluções. Então, Então, se você muito tem bacana. filho de 0 a 7 anos, me procure, Nanda Leite Mentora. Você não vai se arrepender, porque a minha mentoria, olha, gente, vou falar, dá trabalho, mas no final é muito gratificante, Vale a porque pena. uma vez no processo, sempre no processo, eu escuto isso da minha terapeuta. É isso mesmo. Essa é a atitude que a gente precisa ter. Exato. Eu ia falar para ela deixar a mensagem final, mas ela já tá Não, acostumada, ela eu já já falei fez todas isso, as né? mensagens. Um beijo pra Agora vocês. Qual a gente câmera encerra lá? lá. Nossa, você encerra o seu aqui também? O É. Fabrício briga comigo, inclusive. Então, gente, ó, pra quem pegou esse episódio do meio, já de quase no final até aqui, curte esse vídeo, compartilha com outras mães. Tem muito conteúdo importantíssimo pra mães que às vezes estão aí sofrendo sozinha. Não sofre sozinha. Busquem pessoas que podem te ajudar e a Nanda é uma delas. Então, Sim. gente, um beijão pra vocês, ó. Obrigada por Beijo. estarem Fiquem aqui. com Deus. Obrigada, Cláudia. Obrigada.